entrevistado, Marcos Oliveira, deputado estadual, mas antes, a nossa vinheta. Coloca aí. Agora, entrevista do dia com nosso convidado. Isso mesmo, você acompanhou no primeiro bloco o prefeito Marcos Santana e nesse segundo bloco a participação do deputado estadual Marcos Oliveira, que vem trazendo aqui um pouco do seu trabalho, do seu desenvolvimento enquanto parlamentar hoje estadual da nossa Alese. Ele que foi vereador na cidade de Itabaiana e chegou até a Alese, sendo hoje um deputado da base de oposição, mas que faz uma oposição inteligente e coerente, que é o mais importante. Deputado Marcos Oliveira, muito boa tarde, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornalismo. Boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Carvalho, Ilma Cordeiro, a todos que fazem a Rede Xodó de Comunicação, o seu Nelson, que eu já pude cumprimentar na tarde de hoje, vocês, com a organização e com a dedicação ao jornalismo, que é mais importante, principalmente a imprensa livre do estado de Sergipe, que noticia todos os lados, que coloca os fatos para que as pessoas possam analisar com suas visões. Isso é muito importante na formação de um Estado democrático, de uma república. Então a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de estar participando de um programa como é o de vocês, extremamente muito ouvido, e o beneficiário aqui sou eu, que vou usufruir da sua distinta audiência. Hoje foi dia dos Marcos, já teve aqui Marcos Santana, São Cristóvão, e agora Marcos Oliveira de Itabaiana. Então, assim, a gente tá cercando o estado todo, viu? Isso mesmo. Hoje foi movimentado aqui na Rede Xodó. Agradeço a participação do amigo jornalista Christian, do outro amigo aqui, o Brian, acompanhando aqui o deputado Marcos Oliveira. Esse bate-papo importante que vem trazendo ações do seu mandato. Inclusive, recentemente você fez uso da tribuna, A gente vem acompanhando através das suas redes sociais, o seu parlamento, sua ação dentro do nosso parlamento, principalmente aí com relação às alíquotas do ICMS, do nosso combustível, que é um dos combustíveis mais caros aqui do nosso país. Você teve uma atuação forte no combate a isso. Sem dúvida, olha, um dos vídeos que eu mais viralizei no TikTok, inclusive, foi gravado aqui, quando a gente teve aqui, eu acredito que logo no início do mandato, falando sobre o ICMS do estado de Sergipe, que iria para 22%. E eu, como sou um político liberal, obviamente, e sou um apaixonado pela liberdade econômica dos nossos setores, eu deixava claro que se assim fosse feito, a gente ia perder muito em competitividade, ia isolar o estado de Sergipe entre Bahia e Alagoas, ia haver uma fuga de capitais. E aí o governo reagiu e esse ICMS no estado de Sergipe ficou em 19% e não em 22%. Só que criaram mais 1% relacionado ao Fundo de Combate à Pobreza, e aí de forma ilegal o estado de Sergipe continua cobrando esse 1% de combate à pobreza em bens que não são supérfluos, porque a gente tem que entender aqui tecnicamente, esse Fundo de Combate à Pobreza, ele foi criado nos atos das disposições constitucionais transitórias lá em 88, para regular uma tributação a mais para bens supérfluos. O que é um bem supérfluo? É um jet ski, é um relógio importado, é uma arma, é um perfume importado, é aquilo que não faz parte da sobrevivência de toda a nossa sociedade. Então, cesta básica não pode ser considerado supérfluo, combustível não pode ser considerado supérfluo, qualquer outro item que seja necessário para a sobrevivência do trabalhador, ele não pode ser considerado supérfluo. Então, esse 1% a mais eu tenho sustentado através de uma ação popular, junto com o deputado George, Paulo Júnior, Linda Brasil, que foi estabelecido de forma ilegal, porque o governo não teve autorização da Assembleia para alterar a base dos itens que são supérfluos ou não através de decreto. Portanto, para chegar no assunto que está mais em voga dessa semana, que eu escrevi inclusive com o JL Política, que é porque o estado de Sergipe tem um combustível mais caro do Nordeste. Uma pergunta que as pessoas precisam sempre entender qual é o motivo, porque eu tive em Fortaleza, na Unali, e o combustível era em torno de 60%, 70 centavos mais barato. Se você vai em Alagoas, da mesma forma. Se você vai na Bahia, do mesmo jeito. Qual é o motivo? Por que o estado de Sergipe ele tem um combustível mais caro? E um dos motivos e principais é de que, infelizmente, esse 1% a mais do Fundo de Combate à Pobreza, aliado aos 19% da alíquota modal no etanol, até porque a gasolina e o diesel, ele hoje é feito de forma parametrada para todo o país, ou seja, todo mundo paga o mesmo preço, R$ 1,22 de imposto de ICMS no Brasil todo. Então, esse é um dos fatores, até tem
7% de etanol. Então, o Estado de Sergipe, acredito que erra quando classifica o etanol como item supérfluo e incide, né, um imposto a mais aí para a destinação do Fundo de Combate à Pobreza. Além, né, como se diz, a refinaria que abastece o Estado de Sergipe é a Selem, né, aqui, né, na Bahia, e aí essa é uma refinaria que hoje ela é uma refinaria privada e tem o custo desse transporte do combustível para logística, né? Dessa logística, né? Então, por questões que o governo não controla, que é a questão da privatização ou não e a distância do fornecedor do combustível, a gente já tem um prejuízo, mas temos um prejuízo também porque está incidindo em combustível, em etanol, ainda uma alíquota a mais, né, de imposto aqui no Estado de Sergipe. A gente tem feito essa discussão com muita tranquilidade, com muita técnica, porque compreendo que a política ela deve ser feita com a maior qualidade possível. Não adianta eu vim da Universidade Federal de Sergipe, eu fiz um curso de Direito, pago pelo povo, é bem verdade, filho de pobre, de feirante, que foi estudar, buscar o seu lugar ao sol. Graças a Deus fui abençoado, porque outros tantos têm a mesma vontade e garra, mas não conseguem, e eu consegui, pela misericórdia de Nosso Senhor. E não adianta eu ser um grande advogado no meu escritório e não colocar aquilo que eu tenho de melhor na política. Então, eu estou como representante do povo sergipano, eleito com 35.114 votos, então eu preciso colocar aquilo que eu tenho de melhor no exercício do nosso mandato. Portanto, eu tenho trazido todas essas discussões de ICMS, de CNH, e outras questões que interessam a toda a coletividade sergipana. Jornal da Xodó. Muito bem. Deputada, a gente continua a entrevista, que a gente está com o repórter Alex Carvalho. Ele tem uma notícia urgente de um incêndio que está acontecendo no momento. Vamos saber onde foi esse incêndio. Alex, boa tarde. Boa tarde, Ilma Cordeiro, né? Nós estamos no sistema RTV pelo celular, até pela a dinâmica do radiojornalismo. Há cerca de 40 minutos atrás, um princípio de incêndio no Shopping Rio Mar, mais preciso, no restaurante Ferreiro. A brigada de bombeiro civil do shopping foi a primeira a dar os combates antes do incêndio. Em seguida, 2 viaturas do bombeiro militar do estado de Sergipe chegaram no Shopping Rio Mar. O princípio do incêndio foi na região da cozinha, né, dentro do shopping, né, no restaurante, no Ferreiro, né, e nesse exato momento, eu acabo de receber informação que o bombeiro militar, junto com a brigada civil, já debelaram o incêndio na cozinha do Ferreiro. Agora eles estão fazendo rescaldo, muita fumaça na localidade, mas apenas danos materiais. O fato aconteceu há cerca de 40 minutos e agora está tudo sob controle, não só no restaurante, mas principalmente no shopping, que deu um susto às pessoas que estavam aqui na localidade. A gente informa sempre na marca da exclusividade dentro do Jornal da Xodó. A gente volta a qualquer momento. Minha querida Ilma Cordeiro, abraçando o deputado Marcos Oliveira. É isso aí, Alex. Muito obrigado pela informação de momento, você ficando muito bem atualizado aqui através da nossa viatura da notícia, nossa reportagem nas ruas. Olha, 13h20, dando continuidade aqui, Eduardo Carvalho. Deputado, eu fui criado ouvindo que andorinha só não faz verão, né? Mas isso não pegou bem não, senhor, porque, veja, na Assembleia, na LES, eu tenho feito um trabalho forte, né? Forte e combativo, né? Ele está na oposição, mas faz um trabalho muito consciente e muito forte. Então, a sua presença também, tanto nessa questão da alíquota e nessa questão também das taxas da CNH, que por coincidência eu vinha para cá hoje, o governo também retificou, né? Corrigiu, terminou, né? Tem a ver com a sua vinda para cá? Olha, Eduardo, eu sobrevivi à Feira Livre. Para quem nunca foi para feira, às vezes você tem que vender o café para comprar o almoço e vender o almoço para comprar o jantar. Então eu fui criado no sertão, fui criado em cima de caminhão, fui criado comprando e vendendo, eu fui criado em Itabaiana, sobrevivendo como todo e a grande maioria do povo brasileiro que sofreu. E aí eu fui estudar, tive a oportunidade e a bênção de ser formado pela Universidade Federal, que eu não tinha condição de pagar uma universidade particular. Então a gente foi vereador, né, durante 2 mandatos de uma política difícil como é a política de Itabaiana. Então todas as pressões que eu peguei desde o início do mandato
nenhuma, né, vai fazer com que a gente baixe a cabeça ou deixe de discutir aquilo que deve ser discutido. Eu tive Instagram hackeado, gabinete tomado, né, outros tipos de problemas, porque isso é para desconcentrar, né, justamente como o poder reage para saber até onde vai, né, a pretensão daquela pessoa e a vontade que ela tem. E eu sou um ser político, eu sou um indignado. Eu acredito que aquilo que o povo de Itabaiana passou de transformação, ele pode ser, né, expandido para todos os locais, inclusive para o país, né, porque a gente tirou da cabeça de que só filho da elite pode ser prefeito, só pessoas que estão ali apadrinhados podem ser políticos. A gente acabou com esse mito que se criava, né, e agora as pessoas podem acreditar de que aquele que batalha, aquele que quer, aquele que sabe fazer, ele pode chegar ao poder e fazer bonito. Então, uma das características de quem é do grupo de Valmir é justamente essa: a gente pede a oportunidade, mas que as pessoas não se arrependam depois que deu voto ao cidadão. Então, eu tenho feito um debate combativo, um debate muito forte, sem adentrar na vida pessoal de seu ninguém. Deixe isso importante, porque um homem que é republicano e democrático, ele faz um debate das ideias, dos argumentos, daquilo que a gente tem como, né, prova e os fatos que estão acontecendo no dia a dia. E, obviamente, uma portaria do Detran que estabelecia valores mínimos e máximos e que aumentou em quase 100% o valor da tarifa aqui, da taxa completa, né, de tudo, do que o cidadão desembolsa para tirar uma habilitação, chegando até quase R$4.400. Eu liguei para a cidade ali, né, vizinho Apropriar, esqueci o nome da cidade depois de colégio, e a habilitação custava R$1.800. Aqui 4.400? Como é que a gente iria... eu falava muito claramente na tribuna ontem que a CNH, ela é o diploma de quem não conseguiu ir para a faculdade. Eu, quando tinha 18 anos, eu trabalhava na feira com meu pai, e meu pai, ele muito sábio como é, né, como quase todos os feirantes são, ele, né, queria que eu estudasse, eu estudava já, ia fazer um curso de Direito, mas ele dizia, com 18 anos, vamos tirar a habilitação, vamos se apertar aqui para você ter uma habilitação, porque quando você precisar de um emprego, o cara vai querer que você tenha habilitação. E foi dito e certo. Eu fui para uma empresa chamada Mundo dos Lubrificantes, que está aqui hoje instalada em Aracaju, troca de óleo e tudo mais, e eu só consegui um emprego porque eu tinha habilitação AB. Então eu fazia entrega, eu vinha trazer mercadoria, eu facilitei a minha contratação. Então, um governo que quer dizer que é o governo do emprego não pode viabilizar que o filho do pobre que ganha 1.300 conto tire uma habilitação 4.400. Como é que ele vai tirar? Ele vai parcelar em 50... É uma casa, é minha habilitação, minha vida, para 48 vezes. Aqui ficou numa situação, ou compra a moto e o carro, ou tira a habilitação. Então, a gente fez esse debate com muita cautela, demonstrando de que, né, era um absurdo o valor desse valor para tirar uma habilitação, uma luta de toda a oposição. Deputado Paulo Júnior, correligionário de Marcos Santana, que esteve aqui, foi um dos que se manifestou. Deputado Jorge Passos, nosso líder da oposição, da mesma forma. Deputada Linda Brasil também. E a gente encontrou uma solução jurídica. A assessoria de Paulo Júnior elaborou, inclusive, um projeto de decreto legislativo ontem, a gente deu entrada ontem, para assustar os efeitos dessa portaria, que ela tem sido declarada ilegal em todo o Brasil, porque é uma, né, ingerência na liberdade econômica. Você, dizer a você que tem autoescola qual é o preço máximo e mínimo dentro de um contexto de custo que tem, você está ingerindo, você está fazendo ingerência nas leis de liberdade econômica aqui do nosso Brasil. Então a gente estava preparando a ação popular, fez o projeto de decreto legislativo e hoje de manhã a surpresa positiva de que o governador se reuniu com o Detran e revogou essa portaria, que estava estabelecendo aí uma habilitação em torno de mais de R$4.000 no estado de Sergipe. É uma luta, isso é muito pedagógico para que as pessoas compreendam que a oposição qualificada, a oposição propositiva, ela é importante para um estado. Talvez se a gente não tivesse abrido a boca, estava passado e todo mundo ia aí estar arcando com esses valores. Se a gente não se manifesta, se a gente não faz zoada, não ocupa a imprensa livre, que
toda a imprensa sergipana repercutiu muito fortemente, as redes sociais, mas as rádios, as TVs, da mesma forma, talvez isso tivesse aí, né, sendo cobrado hoje do cidadão sergipano. Então é uma vitória não só da oposição, mas do povo sergipano. E esse é o caminho dos homens de bem, né, o caminho daqueles que prezam pelo argumento, é a tribuna, é a discussão, é a mobilização, e são as pessoas livres que podem ainda se manifestar no estado de Sergipe, Eduardo. É isso aí. Vamos chamar Robson, Eduardo? Vamos chamar Robson, nosso querido Robson, lá do Baixo São Francisco, viu? Vamos lá, cadê o Robson? Tá preparado ali? Olha ali. Já tá 13 horas e 26 minutos, direto da capital do Baixo São Francisco, interagindo com o deputado estadual Marcos Oliveira. Vamos lá. Pois é, muito boa tarde, meus caríssimos. Ele agora vai tirar a habilitação, viu? Filho. Acho que agora vai. Eduardo Wilma Cordeiro, e um forte abraço aqui em nome da região do Baixo São Francisco ao deputado estadual Marcos Oliveira. Deputado, recentemente Sergipe sediou o simpósio de recursos hídricos. No entanto, a problemática da DESO segue sem solução, infelizmente. No seu entendimento, deputado, há como revitalizar a empresa sem que a mesma seja privatizada? Muito obrigado. Posso? Grande pergunta do Robson Martins. Eu já escrevi, já falei sobre esse assunto. A DESO está sendo sucateada de forma proposital. A verdade é que a DESO precisa de menos político na sua estrutura e mais gestores. Infelizmente, temos um patrimônio que deu lucro com todas as mazelas, dificuldades de 40 milhões de reais em um ano, para que a gente faça a concessão só da parte boa e a parte que é captação e tratamento de água fique, né, ainda sobre a batuta da DESO, mas agora o governo terá que disponibilizar aí alguns milhões de reais por mês, porque o valor que está na consultoria que foi feita pelo BNDES, ela não cobre o valor da PU, que é o custo da captação da água até o tratamento. Então, ao invés de a gente revitalizar a nossa empresa, o que é nosso, né, aquilo que já ficou claro em outros estados, inclusive na Europa, estatização do serviço de água e esgoto, porque as pessoas comparam com energia. Certo, mas você sem água morre, né? A energia alguém criou, não foi Deus que criou a energia da forma que a gente tem aqui, deu a inteligência ao ser humano e o ser humano criou, mas tem um custo da construção da hidrelétrica, das linhas de transmissão. A água, a gente é um bem comum e natural de todos, sem o qual morre. Se você ficar 2 dias sem limpar a sua casa, vira o Satanás, né? Vira mosca barejeira. Então a gente tem um bem que é essencial. A minha discussão com relação a DESO, privatização ou não, é se é justo os políticos sucatearem a DESO de forma proposital para vender barato. O sucateamento é para vender barato. E depois o próprio povo sergipano, através dos nossos impostos, subsidiar essa própria empresa que estava dando lucro. É justo? Quem está ganhando nessa relação? Quais são os interesses que estão por trás? Então, o que a DESO precisa, e eu acredito que é muito simples, é tirar os políticos de dentro e colocar gestores. Porque se você for para Itabaiana, lá, candidatos a vereadores, cabos eleitorais, lideranças, são quem ocupa os cargos, né, na companhia de saneamento. O que é que eu entendo de bombeamento de água? Eu sou advogado, né, e deputado estadual. O que é que eu entendo de adutora? Pelo amor de Deus. Então, assim, cada um no seu quadrado. Como é que você tem a Receita Federal funcionando de forma exemplar? Por que é que a usina de asfalto de Itabaiana, que é pública, funciona? São essas as perguntas sobre a essencialidade. Porque se você for pegar agora a pessoa que paga R$42 de taxa e dizer a ela para a semana, ó, eu vou privatizar porque não presta, porque esse serviço está ruim, você agora vai pagar R$90 de taxa da água. Qual foi a função social da DESO? O subsídio cruzado. O que é subsídio cruzado, para quem não entende? Quem está lá no sertão, ele paga 1 metro cúbico da água mais barato do que quem está em Aracaju. E é justo? Claro que é. Eu estou consumindo agora um leite de maior qualidade, sem agrotóxico, e aqui pertinho. Eles estão produzindo 100 mil litros de leite por dia, por causa do subsídio cruzado. Você pega a Fafem. Fafem, ano passado, estava em crise, agora o Unigel, e o governo foi lá e disse, olha, eu consigo aqui
fazer um trabalho de subsídio para que você não feche as portas. Com a empresa privada você consegue fazer isso? Com a privatização você consegue fazer isso? Então a gente está falando de água. E aí a minha opinião é de que sou a favor de outros tipos de privatizações, tranquilo, quando você tem um produto que deve estar em livre concorrência no mercado, mas a gente está falando de uma estatal que tem um monopólio. Um monopólio, né, e a água não pode ser objeto de lucro. Porque quando você coloca, né, a água objeto de lucro, quem vai pagar essa conta? Principalmente quem mais precisa. A gente já está pagando 80% de taxa de esgoto, vai para 120%. Dobra o valor da tarifa de água quando você... Isso aí está claro em todos os locais. Alagoas está com problema, Maceió. Tocantins está com problema da mesma forma. A Europa estatizou os serviços. Por quê? Porque água e esgoto não dá lucro. É investimento público. Quando você pega uma empresa que tem interesse, claro, se é empresa privada, ela tem que ter lucro. Isso está na Constituição. O fundamento de você ter uma empresa privada é lucro. É justo, é correto. É assim que funciona. Quando você coloca essa empresa para gerir a água do pobre, a água de quem mais precisa, a tendência de universalização é muito menor. Você não consegue universalizar o serviço porque o cara não quer subir o morro, o cara não quer ir pro sertão, o cara não quer chegar onde ninguém quer chegar. Então, o que a gente está colocando em perspectiva aqui, a água é um bem essencial, está convencionado de que sem água ninguém vive, então o Estado deve ser garantidor, como a Constituição previu, que a água deve ser ela limpa, tratada para todos e de forma universalizada. O esgoto, como é que eu vou botar lucro em esgoto? Esgoto é função pública, porque se o prefeito ou o governo não faz a rede de esgoto, aumenta a verme. Se aumenta a verme, o menino ele tem evasão escolar, ou tem um problema de saúde maior, pública, né? Ou o posto está abarrotado. Então, que políticos são esses que não compreendem nem mais qual é a função do Estado? O cara não sabe nem mais o que é função essencial ou não. Então, daqui um dia eu vou privatizar tudo, vou privatizar a saúde através das OS, vou privatizar a DESO através, né, de uma empresa privada, vou privatizar talvez a segurança pública através de empresas também de segurança pública, como a gente já vê, né? Vou privatizar o plano de saúde dos servidores públicos, que eu boto uma tarifa ali de 100% de aumento, 200, o cara não tem como pagar. Então, para que eu quero um governador? Para gerir o quê? Para gerir as privatizações, era melhor mudar a Constituição e a gente contratar um CEO, o cara que é mais preparado, que deu certo no negócio, que sabe fazer esse tipo de negócio. Agora, o cara que é político, que é para gerir o que é público e precisa se livrar de tudo, porque não tem competência de gerir, eu acho que é o maior atestado, né, de qualquer tipo de incompetência. Agora, eu daria uma chance a DESO. Eu daria. Vou contratar uma PPP de gestão. Vou chamar os diretores e vou dizer, olha, a partir de agora, não tem pedido político. Nem de A, nem de B, nem de prefeito, nem de nada. Nem de vereador, nem de cabo eleitoral. Não tem. Quem vai gerir é uma PPP de gestão que eu vou contratar das melhores práticas do mundo. Que tem. O Brasil hoje tem muita coisa dessa. Vamos aqui, onde é que está o desperdício, onde é que está o custo, qual é a melhor prática nessa forma. Eu vou lhe dar aí, DESO, 2 anos para você mostrar que é uma empresa extremamente viável. Sabe o que é que iria acontecer? A DESO se transformaria em referência mundial em saneamento básico. Eu não tenho dúvida, porque o povo sergipano é um povo inteligente. O cara que passou no concurso, que lá está trabalhando, ele merece respeito, ele é inteligente, ele trabalha, ele bota a cara, ele resolve o problema, ele sabe onde é que está o problema do estado de Sergipe. Quando você traz uma empresa de fora para falar de saneamento básico, estourou um cano, onde foi? Daqui que ele descubra. É o que está acontecendo em Maceió. Lá no sertão. O cara da 10 já sabe onde é que está os gargalos. O que falta é investimento público, tirar a política de dentro da DESO e colocar uma PPP de gestão. Essa é a opinião do deputado estadual Marcos Oliveira. Posso estar equivocado, que eu não sou dono da verdade, a bem verdade é essa, mas eu já refleti muito, já participei de muita conversa e simpósio sobre saneamento básico e água, e não acredito que o caminho seja a privatização. Privatização da forma que eles estão querendo, alguém está lucrando nessa operação, e infelizmente não é o povo. Olha, girando a informação, tá aí, né? Opinião firme do deputado Marcos Oliveira, acompanhando esse debate importante, né, Eduardo Carvalho, que nós travamos aqui quase que diariamente aqui no nosso jornalismo. O que mais tem é gente ligando, reclamando da falta, da DESO, que abriu o buraco e não tapou. É que chega a conta, né?
todo mundo já sabe, chega a conta, mas não chega a água, né? Então é uma realidade muito difícil. Difícil também compreender você lado a lado com o Rio São Francisco, com a água, com a falta d'água. Olha, 13h36, vamos à capital do Sertão. Vamos com o Aparecido Santana interagindo também com o deputado Marcos Oliveira. Vem de lá, Aparecido. Excelente tarde para você, meu caro Bareta Filho, para o deputado Marcos, para todos que acompanham o nosso Jornal da Xodó. A minha pergunta é sobre a BR-235, que sem dúvida, né, a duplicação daquele trecho para Itabaiana vai trazer vários benefícios. Itabaiana é conhecida como a capital do caminhão, reconhecida, e obviamente há ali um tráfego de veículos muito grande. Há muito tempo que se briga por isso. O deputado Marcos, junto com outros parlamentares, inclusive aí, tiveram uma petição online para solicitar que as pessoas assinassem para que essa duplicação acontecesse, e agora tem a previsão de que ano que vem já comece essas obras. Queria saber, deputado Marcos, né, como é que está aí o senhor como parlamentar enxergando esse benefício para a cidade de Itabaiana? Olha, Aparecido Santana, eu tenho uma passagem com ele que eu não vou esquecer mais nunca na rádio, lá em Frei Paulo. Aparecido Santana uma vez me perguntou, eu era vereador, primeiro mandato, né? Era primeiro secretário da Câmara. Ele: você tem vontade de ser presidente da Câmara? Eu disse: eu tenho vontade de ser presidente da República. Imagine da Câmara. Eu disse: o que é que falta? Eu disse: os votos. Quando eu tiver os votos, eu vou para presidente da República. Devagarzinho tá subindo, né? Eu ando devagarzinho sempre, né, Aparecido? Excelente pergunta de Aparecido. Olha, eu digo que eu saio sempre do senso comum. O prefeito de Aracaju precisava acordar para a duplicação da BR-235. O maior beneficiário da duplicação da BR-235 seria a capital sergipana. Seria excelente para Itabaiana, para Pião, para Areia Branca, para Frei Paulo, para Carira. Excelente, a gente destravaria um bocado de coisa. Mas o que eu vejo de gente que deixa de vir para Aracaju, ocupar, comprar, fazer negócio, uma carrada de serviço por causa do trânsito da BR-235, não está no gibi. Ou você rodeia por Riachuelo, com um monte de curva, a estrada muito estreita, ou você pega o trânsito infernal. Eu estou gastando 1h40 de minha casa para a Assembleia. Então, se os políticos de Sergipe tentassem e acordassem de forma definitiva para deixar de olhar para o seu umbigo e pensar realmente em uma obra estruturante de desenvolvimento do estado de Sergipe, era 235, porque teríamos um estado de Sergipe antes e outro depois da 235. Itabaiana seria excelente e Paracaju mais ainda, porque as praias, os shoppings, os consumos, os serviços que só aqui tem, a gente está a 40 quilômetros, tornaria 25 minutos de você estar lá e cá. Então, Areia Branca, todo mundo melhoraria. Então, eu deixo sempre esse recado, porque essa seria e deveria ser uma obra de interesse do prefeito de Aracaju, principalmente porque a capital teria um grande boom maior ainda de desenvolvimento. E eu fui um dos deputados aqui que primeiro falou nesse assunto, como o Cido falou, abri uma petição online para que a gente pudesse fazer essa manifestação popular. O deputado Ícaro de Valmir, ele criou a frente parlamentar, em defesa da duplicação da BR-235. A gente teve no DENIT, conversou com o superintendente Ralph Luiz, muito bem recebido. A situação hoje é de que o governo federal destinou o recurso no orçamento que vai ser votado agora para o DENIT, e entre eles está a duplicação da 235, que não começa em 25, porque o projeto eu acho que finalizou agora em novembro, Aparecido, mas muito provavelmente em 2026 iniciar as obras de duplicação da BR-235. Olha, bancada federal, os senadores precisam se unir para fazer todo o esforço no orçamento para que a gente tenha a duplicação da 235. A luta minha, o sonho, eu moro em Itabaiana, vou e volto todo dia, mas compreendo que toda a classe política, e principalmente seria uma obra de maior interesse do povo aracajuano e do cidadão. É porque a nossa cabeça de Itabaiana, ela é um pouco diferente, sabe? A gente sabe que se o dinheiro, as mercadorias não circularem de forma livre e em grande volume, dificilmente você consegue desenvolvimento e qualidade de vida. Então, se a gente dá essa condição do cara vir para cá, fazer seu serviço e voltar, todo mundo ganhou. Todo mundo construiu, gerou emprego, gerou renda, e a gente acredita muito nisso, no trabalho e na liberdade econômica. É isso aí. Olha, 13h40, finalizando aqui essa entrevista com o deputado Marcos Oliveira, que tem outros compromissos, Trouxe aqui as suas pautas, aquilo que ele defende, buscando a melhoria, claro, da população, através da oposição, Muito inteligente, Eduardo? A gente sempre, preparado, sempre muito preparado, técnico também.
Então é uma satisfação recebê-lo aqui, deputado, e que outras vezes você possa vir trazer alguns temas importantes e polêmicos também aqui pro nosso. Se tiver polêmica, me chame, que eu tô no meio. Eu tô igual talo de macaxeira, pelo meio. Igual pavio de vela. Não quero nem saber onde é que tá o problema, eu tô pelo meio. É porque eu sou um indignado. Eu não acredito que a inércia, ela se quebre com silêncio. A inércia se quebra com zoada. Isso. A inércia se quebra com provocação. Não adianta eu estar realizando o mandato do amém ou calado, porque calado, né, o status quo permanece. E o status quo tá bom, tem problema no estado de Sergipe, a gente precisa melhorar. Tá bom o imposto, tá bom o turismo, tá bom as rodovias, tá bom pro servidor, tá o que é. Então a gente precisa conversar, a gente precisa falar. E eu acredito muito no poder da palavra e do argumento. Eu sou um advogado, um democrata por natureza, um republicano por princípio, portanto, eu tenho que fazer valer aquilo que a gente tem. É igual você da imprensa, sem a voz não é nada. O parlamentar sem a voz também, ele não é nada. Obrigado a todos vocês. Muito prazer, Bareta Filho, sempre aqui. Eu acho que é a primeira vez ao vivo, tete a tete, mas já falamos por telefone. Também a minha querida Ilma, e ao meu querido Eduardo Carvalho, que eu já tive a oportunidade. Abraço, Nelson, a todos vocês que fazem a Xodó de comunicação e a todo o estado de Sergipe que está nos ouvindo. E quem puder seguir, marcosoliveira.se. Não custa lembrar, eu tive meu Instagram hackeado e estou na luta novamente, porque as perseguições são grandes e a gente não pode parar nunca. Um abraço. É isso aí, deputado, jogue duro.